E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Opa, Hoje a gente vai explorar um tema que eu acho que todo mundo se pergunta em algum momento, né? é. A relação entre fé e intelecto. Hum, Essa coisa de, será que a fé é só sentimento ou será que a razão também entra em jogo? boa pergunta. E antes de a gente começar, aquele recadinho básico. É isso aí. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações, Isso. compartilhem com os amigos Importante. e deixem nos comentários sugestões de livros que vocês querem ver por aqui. A gente sempre olha os comentários. Isso ajuda muito o canal a crescer. É isso aí. Beleza, vamos lá. A obra que a gente vai dissecar hoje é Crer é também pensar, do teólogo John Stott. Ah, clássico. Ele argumenta que fé e intelecto, na verdade, não são rivais, É, mas sim aliados. isso. Para ele, a fé autêntica, ela se baseia em conhecimento, reflexão e compreensão. Exatamente. O Stott desafia essa ideia comum de que fé e razão se excluem, né? Ele nos convida a abandonar o que ele chama de cristianismo de mente vazia. Cristianismo de mente vazia. É, Que conceito forte, né? é. Me explica melhor isso. Então, essa visão que reduz a fé a meras emoções, rituais sem significado ou ativismo desenfreado. É como se a gente estivesse vivendo a fé de forma superficial, Sem profundidade. sem realmente entender o que a gente crê. Isso sem o fundamento, né? E quais os perigos disso? Olha, Stott usa uma analogia bem poderosa para ilustrar esse perigo. Ele compara a devoção cega sem reflexão ao fanatismo em ação. Uau. Uma fé que age sem pensar, que pode até levar a atitudes extremas e prejudiciais. Por outro lado, ele compara a reflexão sem ação à paralisia. Entendi. Ou seja, ficamos só na teoria, sem colocar a fé em prática. E faz todo sentido. Yeah. É como se a gente precisasse encontrar um equilíbrio, né? Equilíbrio é a palavra. Entre a paixão e a razão. Isso. Entre o fervor e a reflexão. Perfeito. Mas como a gente chega nesse equilíbrio? Ó, uma pergunta. A razão realmente tem espaço na fé? Para Stott, a resposta é um sonoro sim. Interessante. Ele argumenta que a própria natureza humana aponta para essa necessidade de usar a mente na fé. Afinal de contas, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, um Deus racional, que nos dotou da capacidade de pensar, questionar e buscar conhecimento. Lembro da história de Adão dando nome aos animais. Que exemplo incrível! Exemplo incrível da capacidade humana, né? É. De observar, analisar, Isso. interpretar o mundo ao nosso redor. É. Deus nos deu essa ferramenta poderosa, a mente. Verdade. E espera que a gente use ela para conhecê-lo melhor. Com certeza. Mas e aí essa capacidade de pensar, de buscar conhecimento, não foi anulada pela queda? Olha, apesar de ter sido afetada pelo pecado, a queda não anulou essa capacidade. E é aí que entra a revelada da revelação divina. Deus, em sua sabedoria, se revela a nós de forma racional, tanto através da natureza quanto das escrituras. É como se a própria criação fosse um livro aberto, É uma ótima analogia. cheio de sinais da inteligência e do poder de Deus. Exatamente. A ordem do universo, as leis da natureza, a complexidade dos seres vivos. Tudo aponta para um Criador que planejou cada detalhe. Que projetou? E essa mesma lógica se aplica à Bíblia, né? Sem dúvida. Deus se comunica conosco através de palavras, Sim. frases, parágrafos, capítulos. Um texto que convida à leitura, à interpretação, à reflexão. Isso. Ele espera que a gente use nossas mentes para compreender sua mensagem, seus planos, sua vontade. Com certeza. Então, usar a razão para entender a fé não é um sinal de arrogância ou falta de fé. De forma alguma. Scott argumenta que a fé autêntica não é um salto no escuro, uma crença cega no improvável. Para ele, a fé cristã é racional, baseada em evidências, em fatos históricos, na coerência da mensagem bíblica. E principalmente no caráter de Deus, na sua fidelidade ao longo da história. E como a gente coloca isso em prática? Yeah. Como a gente cultiva essa fé que pensa, que questiona, que busca entender? Boa pergunta. Stott nos desafia a desenvolver o que ele chama de mente cristã. Mente cristã. É como se a gente colocasse um óculos especial que nos permite enxergar o mundo, interpretar os acontecimentos e tomar decisões à luz da verdade revelada por Deus. Mas a mente cristã não nos torna alienados da realidade, presos no mundinho fechado. Não. Como a gente se relaciona com as ideias do mundo, com as diferentes perspectivas, sem perder a nossa identidade.
A mente cristã não nos isola, mas nos equipa para engajar com o mundo de forma crítica e construtiva. Stott nos convida a analisar as ideias da cultura, da ciência, da filosofia, mas sempre a partir de uma perspectiva cristã, buscando discernir o que é verdadeiro, o que é bom, o que é útil para a construção do reino de Deus. Que interessante. Então a gente não precisa ter medo de pensar, É isso aí. de questionar, de buscar respostas. Pelo contrário, essa busca honesta e sincera pelo conhecimento pode fortalecer nossa fé. Exato. Nos aproximar de Deus e nos ajudar a viver de forma mais plena e significativa. Exatamente. Afinal, como diz o Stott, crer é também pensar. É isso aí. E essa jornada de fé e intelecto, essa busca por uma compreensão mais profunda de Deus e do mundo à nossa volta, é uma aventura que vale a pena ser vivida. Que aventura, hein? Mas calma, pessoal, a gente continua esse mergulho profundo no próximo bloco. Fiquem ligados. A gente volta já. E essa aventura de fé e intelecto, né, ela nos leva a um ponto crucial, a questão do culto cristão. Você já parou para pensar se a gente está realmente usando a nossa mente durante os momentos de adoração? Sabe que essa é uma pergunta que me intriga bastante. Muitas vezes a gente acaba indo no automático, né? Repetindo frases e gestos sem realmente refletir sobre o significado do que a gente está fazendo. Stott também se preocupava com essa questão. Ele argumentava que o culto autêntico não é apenas um momento de emoção, mas também de reflexão, de engajamento intelectual. Ele usava os salmos, por exemplo, para mostrar como a adoração deve ser uma resposta consciente e inteligente à revelação de Deus. Mas os salmos não são poemas cheios de emoção. Sim. De lamento, de alegria. Carregados de emoção. Mas veja bem, os salmistas não se limitavam a entoar louvores genéricos, né? Eles celebravam as obras específicas de Deus na criação, na história, na redenção do seu povo. Eles usavam a linguagem poética para expressar a admiração pela grandeza de Deus, a gratidão pelas bênçãos, a confiança nas promessas. Entendi. É como se estivessem contemplando a obra de Deus com admiração e gratidão. Isso. Reconhecendo sua sabedoria e poder em cada detalhe. Exatamente. E pra gente, né? Essa história de Deus, ela se estende até a encarnação, morte e ressurreição de Jesus. O ápice da revelação divina, né? E a fonte da nossa salvação. No culto cristão, a gente celebra a obra completa de Deus, da criação à redenção, culminando na gloriosa vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. E tudo isso exige o uso da nossa mente, da nossa capacidade de compreender e responder a essa grandiosa narrativa. Faz sentido. Mas aí a questão do falar em línguas, essa experiência que alguns cristãos relatam como um dom do Espírito Santo. Como é que isso se encaixa nessa ideia de um culto racional? É interessante como Stott aborda essa questão. Ele lembra que Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, adverte contra o uso indiscriminado desse dom, especialmente em cultos públicos se não houver interpretação. Para Paulo, o culto deve ser inteligível, edificante para todos os presentes. E isso requer o uso da mente, da razão. Então, um culto racional não significa negar a ação do Espírito Santo. Não. Mas sim reconhecer que ele age em nós de forma inteligente. Isso. Nos guiando à verdade. Nos capacitando a compreender a revelação de Deus. Isso. E a responder a ela com adoração e gratidão. Perfeito. E essa ênfase no uso da mente se aplica a todas as áreas da vida cristã, inclusive a forma como a gente busca a orientação de Deus, como a gente discerne a sua vontade para as nossas vidas. O Stott critica a ideia de que Deus nos dá um mapa detalhado. Com instruções passo a passo para cada decisão. O famoso GPS divino, né? Mas seria muito mais fácil se fosse assim, né? Talvez pareça mais fácil. Mas o Stott argumenta que Deus nos deu algo muito mais precioso. A capacidade de pensar, de avaliar as opções, de tomar decisões. Ele usa uma analogia interessante. Comparando a maneira como Deus nos guia, a maneira como a gente guia um cavalo ou uma mula. Que analogia curiosa. Como assim? Deus não coloca freios e cabrestos na gente, controlando cada movimento nosso. Mas ele nos deu inteligência e liberdade, capacidade de escolher. Ele nos guia com amor, nos instrui com a sua palavra, nos equipa com seus dons. Mas espera que a gente use a mente que ele nos deu para trilhar o nosso caminho, para fazer escolhas sábias e responsáveis. Então a gente precisa usar a cabeça para discernir a vontade de Deus. É isso aí. Mas como a gente faz isso na prática? O Stott nos convida a combinar a oração, o estudo da Bíblia e o conselho de pessoas sábias, né, com
uso da nossa própria mente, da capacidade de raciocinar, de analisar as situações, de avaliar as opções à luz dos princípios bíblicos. É um processo que exige esforço, disciplina, mas que nos leva a um relacionamento mais maduro e autêntico com Deus. Nossa, que desafio. Mas me parece que essa busca pela vontade de Deus, esse exercício de usar a mente para tomar decisões, não se limita a questões práticas, né? Não. Como escolher uma profissão ou um cônjuge. Com certeza. Essa ênfase no uso da mente se estende a todas as áreas da vida cristã. Inclusive a forma como a gente se relaciona com o mundo, como a gente comunica a mensagem do evangelho, como a gente vive a nossa fé no dia a dia. E por falar em comunicar o evangelho, me lembro de como o Stott analisava a abordagem da igreja primitiva. Os apóstolos, eles usavam a razão, a persuasão, para convencer as pessoas da verdade do evangelho. Eles não se limitavam a apelar para as emoções, mas apresentavam argumentos lógicos, evidências históricas, mostrando que a mensagem cristã era coerente, verdadeira e relevante. Exatamente. E o Stott destaca que essa abordagem racional não exclui o papel do Espírito Santo. Pelo contrário, a apresentação clara e convincente do Evangelho prepara o terreno para que o Espírito Santo atue, iluminando as mentes e os corações para que compreendam e aceitem a verdade. Então, usar a razão para defender a fé não é um sinal de orgulho? Não. Ou de falta de fé? De forma alguma. É um reconhecimento de que Deus nos criou como seres pensantes. E espera que a gente use essa capacidade para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo. E essa ênfase no uso da mente, ela se aplica também ao ministério pastoral, ao ensino da palavra de Deus. O Stott destaca a importância de termos pastores e líderes, que não apenas sejam piedosos, mas que também sejam estudiosos, capazes de comunicar a verdade de forma clara, concisa e relevante. E que usem a razão para alimentar a fé, para nos desafiar a pensar, a crescer, a aprofundar nosso relacionamento com Deus. Com certeza. Afinal, como a gente viu ao longo desse mergulho, crer é também pensar. E essa jornada de fé e intelecto, ela nos leva a uma vida mais plena, mais significativa, mais próxima do coração de Deus. Que jornada incrível! Mas ainda não acabou, pessoal. No próximo bloco, a gente vai explorar as implicações práticas dessa mente cristã no dia a dia. Fiquem lá, gente. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho profundo aqui no Fé em Letras. A gente já explorou bastante essa ideia de que crer é também pensar. Mas agora a pergunta que fica é: e daí? O que a gente faz com todo esse conhecimento? Com essa mente cristã que a gente está cultivando? Essa é a grande questão, não é? O Stott não nos deixa apenas com a teoria. Ele nos desafia a colocar em prática tudo que a gente aprendeu, a deixar que a fé e a razão transformem as nossas vidas, os nossos relacionamentos, nosso impacto no mundo. Lembra daquele versículo de Tiago? Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. É verdade. Conhecimento sem ação é como uma semente que nunca germina, um tesouro escondido que nunca é usado. Exatamente. O Stott nos convida a aplicar a mente cristã em todas as áreas da vida. Isso significa, por exemplo, usar o nosso discernimento na hora de tomar decisões. Escolher as nossas amizades, de se posicionar diante das questões do nosso tempo. E como a gente faz isso sem cair na arrogância, sem achar que a gente tem todas as respostas? A mente cristã não é sinônimo de arrogância, mas de humildade. É reconhecer que a gente é limitado, que a gente precisa da sabedoria de Deus, da orientação do Espírito Santo. É buscar a verdade com sinceridade, com disposição para aprender, para mudar de opinião quando necessário. E como essa mente cristã impacta o nosso relacionamento com Deus, com a igreja, com o próximo? O Stott nos mostra que a mente cristã nos leva a uma adoração mais profunda, uma fé mais sólida, um amor mais autêntico. A gente passa a enxergar a beleza da criação com mais clareza, a celebrar a graça de Deus com mais intensidade, a servir o próximo com mais compaixão. É como se a gente estivesse abrindo os olhos para uma nova dimensão da fé, né? É uma dimensão que integra a razão e a emoção. Isso. O conhecimento e a experiência, a contemplação e a ação. Exatamente. E essa integração, essa harmonia entre fé e intelecto, ela nos impulsiona para uma vida mais plena, mais significativa, mais próxima do propósito para o qual a gente foi criado. Uau, que jornada inspiradora. E a gente chega ao fim desse mergulho com a certeza de que crer
É também pensar. É isso. E que essa combinação poderosa pode transformar as nossas vidas e o mundo ao nosso redor. Sem dúvida. Mas a conversa não termina por aqui, né? Claro que não. A gente adoraria ouvir as suas reflexões sobre a obra do John Stott. O que mais te impactou nesse mergulho? Como você tem usado a sua mente para fortalecer a sua fé? Compartilhe as suas experiências nos comentários. E não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse episódio com os amigos. Isso aí. Ajuda o Fé em Letras a alcançar mais pessoas e a espalhar essa mensagem. Importante. De que a fé cristã é racional, relevante e transformadora. Até a próxima, pessoal. E que a graça e a paz de Deus estejam com vocês. Amém.